Qual a melhor forma de prevenir o câncer de pulmão? A melhor forma de prevenir qualquer forma de câncer é ter uma qualidade de vida, uma vida saudável. Saudável em vários aspectos. Saudável na alimentação, saudável na prática de esportes, saudável na forma de lidar e viver, saudável de forma que a qualidade de vida seja excelente. Então, alguns aspectos são levantados em como me prevenir de determinados cânceres. Para o câncer de pulmão, a melhor prevenção é jamais fumar, visto que o cigarro é a principal causa de câncer de pulmão. Então, nunca começar a fumar é a melhor opção. Pacientes que fumam, nunca é tarde também para parar com esse vício, para parar com esse hábito. Não é à toa que a gente hoje nem vê mais propagandas de cigarro. Já está mais do que provado que o cigarro faz muito mal à saúde. E principalmente faz muito mal para o pulmão, embora faça mal para outras partes do corpo. Estômago, esôfago, boca, garganta, bexiga. Então o cigarro é algo maléfico e deve ser eliminado da vida da pessoa. Práticas de esporte também são práticas que são muito bem-vindas no cuidado com o corpo e no cuidado com o câncer. Alimentação saudável, rica em verduras, frutas, legumes, menos gordura, menos açúcar, tudo isso são regras que a gente deve seguir no nosso dia a dia para a gente diminuir a probabilidade do surgimento de um câncer. Consultas médicas periódicas para esclarecimento dos menores sintomas, principalmente nas populações de risco, nas populações que têm contato com cigarro, mesmo que seja um tabagismo passivo, ou seja, a pessoa não precisa fumar, mas tem o esposo ou a esposa que fumam, ou vivem em uma região ou em uma casa onde várias pessoas fumam. Essas pessoas têm que estar atentas a sintomas que podem aparecer no decorrer de suas vidas e procurar o médico no menor sintoma para que, se há um problema, esse problema seja diagnosticado o mais precocemente possível. Quais são as opções de tratamento para o câncer de pulmão? Para a oncologia, a gente se baseia num tripé básico: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Para o câncer de pulmão, isso também não é diferente. O câncer de pulmão pode ser tratado cirurgicamente, principalmente nos estágios mais precoces de doença, e a gente pode utilizar de quimioterapia e radioterapia para complementar o tratamento de forma geral. Então, terapias novas têm surgido hoje em dia, anticorpos contra determinadas estruturas celulares, terapias que a gente chama de terapias-alvo, que geralmente são comprimidos e que trazem um bom resultado, são opções de tratamento. Qual é a melhor opção? Depende do estágio em que a doença se apresenta e depende da característica de cada doença. Então, os tratamentos que não são quimioterapia e são tratamentos com terapias-alvo ou anticorpos precisam ter algum determinantes para que seja indicado. Então, seu médico, ciente de todas essas informações, vai ter a melhor opção para seu tratamento. O diagnóstico de câncer, ele parte principalmente da biópsia. A biópsia é sempre necessária para que nós diagnostiquemos o câncer de forma geral. Um câncer de pulmão é da mesma forma. Surgiu um nódulo no pulmão. Como diagnosticar? Pode-se indicar, se é uma doença em estágio precoce, uma biópsia, e a partir daí seguir com o tratamento mais adequado para aquela situação. A partir da biópsia, a gente complementa com uma série de exames, que são exames que servem para dizer para a gente se aquela doença se localiza somente ali ou se ela tem uma extensão maior do que a gente está vendo. Hoje em dia a gente conta com um aparelho que é muito útil nesse sentido. A gente chama de PET-CT, um aparelho de tomografia aliado ao PET, que é um aparelho dinâmico.
Você tem a imagem de tomografia e tem a captação por uma glicose marcada com a substância radioativa naquela área em que há um crescimento acelerado. Como os cânceres crescem de forma muito rápida, eles precisam de glicose de forma muito intensa para seu crescimento. Então, a glicose marcada com a substância radioativa aparece naquele exame marcada de uma forma muito mais significativa. Isso é uma forma de estadiar a doença. Outras opções de diagnóstico podem ser por métodos para obtenção de biópsia com broncoscopia, em que é feita uma endoscopia da via aérea e a partir dali podem ser retirados fragmentos de regiões que são mais suspeitas para câncer e a partir dessas biópsias a gente pode concluir o tratamento e, com o estadiamento, definir qual é a melhor opção de tratamento. E uma dúvida que sempre surge: o câncer de pulmão tem cura? Certamente tem cura se for diagnosticado precocemente. Quando a doença é precoce e é possível ser retirada do local em que surgiu, é possível a obtenção da cura. Quando a doença se espalhou, fica mais difícil o sucesso neste sentido. Quando a doença é uma doença metastática, quer dizer, quando a doença se espalhou para outros órgãos, outras estruturas que não o pulmão, foi para o fígado, para o cérebro, para o osso, geralmente a gente tem um tratamento que a gente chama de tratamento paliativo. É aquele em que a obtenção de cura não é possível mais. Mas mesmo o tratamento paliativo não quer dizer que o paciente tem uma sentença de morte. Não. Hoje é muito mais fácil de lidar com o câncer do que era há alguns anos atrás. Então, dados os avanços e as pesquisas e os benefícios que a gente tem obtido hoje com uma série de ferramentas para controle de doença, a gente tem opções de tratamento que trazem um ganho significativo de sobrevida para os pacientes, mesmo em se tratando de uma doença metastática.